E aí pessoal, tudo bem? Professor Dickson Cossetti do curso Direto ao Ponto. Hoje vamos para mais um vídeo da série Raio-X das Bancas, aquela série em que a gente destrincha tudo sobre a prova discursiva de determinadas bancas. Hoje vamos falar da banca FUNPAR. Mas antes, um recado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. E claro, se você ainda não curtiu os meus perfis, tanto no Facebook quanto no Instagram, por favor, vá lá e curta. E claro, os perfis do meu curso também, o curso Direto ao Ponto. Banca FUNPAR. O que temos para falar da Banca FUNPAR? Fundação de Apoio à Universidade Federal do Paraná. Primeira coisa que temos de entender é o tipo de texto dissertativo que normalmente é cobrado por esta banca. É o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, como você bem sabe, é aquele texto que vai ser dividido em parágrafos diferentes e, claro, é um texto que vai se dar pelo debate de determinado tema, com argumentos, com exemplificações, com fatos, com elementos que vão comprovar a sua tese, o seu ponto de vista. Esta banca, FUNPAR, é uma banca que não organizou tantos concursos públicos no Brasil até hoje. Ela é uma banca muito conhecida por organizar vestibulares. No entanto, recentemente, esta banca ela ganhou a licitação para realizar os concursos da PCPR e da PMPR. Dito isso, vale notar que as propostas dessa banca são propostas que normalmente são reflexivas. O que é uma proposta de tema reflexivo? É uma proposta que você tem de refletir mais sobre ela. Aqui, a interpretação é muito importante. Isso quer dizer que nas propostas reflexivas, as bancas vão te colocar no centro do debate. Elas vão normalmente solicitar o seu posicionamento sobre determinado tema. Essas propostas reflexivas vão abordar temas de atualidades. E, em regra, essa banca costuma pedir temas que envolvem comportamento humano ou ainda algum tipo de polêmica envolvendo ali, por exemplo, a descriminalização da maconha no Brasil, a adoção do aborto, as fake news, entre vários outros temas. Temas de atualidades são temas que versam sobre diferentes tipos de assuntos. Você tem de ficar ligado e pesquisar mais temas relacionados ao comportamento humano, como eu falei, e alguns temas polêmicos também. É importante você notar que para esta banca você vai ter de estudar bastante estes temas. Além disso, o tipo de enunciado desta banca é um enunciado também muito característico. Enunciado que não vai conter textos meramente motivadores, como normalmente os textos das bancas como CESP e IADES. Esta banca vai trazer para você o que a gente chama de texto base ou texto referencial. São textos que vão ser colocados também no centro do debate. Pode ser que a banca solicite para você mencionar os principais pontos que foram abordados no texto de apoio, no texto referencial. Ela costuma trazer um ou dois textos como referência. Isso quer dizer que você vai fazer uso destes textos. Os enunciados, então, vão comportar um ou dois textos que são referenciais, vão comportar um comando e tópicos para você tratar. Quanto aos tópicos, você tem de ficar muito atento a eles. A banca, em regra, solicita uma contextualização do tema, que é literalmente você contextualizar, você explicar o que é o tema, você situar o leitor acerca do tema. É você trazer as circunstâncias que envolvem o tema. É importante destacar que isso é algo muito relevante para a banca, o atendimento aos tópicos e a contextualização do tema. Além disso, ela costuma solicitar também posicionamento por parte do candidato sobre o que foi abordado no tema. Se o tema, por exemplo, versava sobre mobilidade urbana, ela vai pedir o seu posicionamento quanto ao tema. Se o tema mencionava sustentabilidade, ela pode pedir o seu posicionamento quanto a isso. Vale notar que para você se posicionar, jamais você vai utilizar primeira pessoa do singular. Você vai fazer uso da terceira pessoa do singular ou ainda primeira pessoa do plural. No entanto, para essa banca especificamente, eu vou te dar uma dica. Redige em terceira pessoa do singular. Por quê? Porque muitas vezes ela coloca no edital que o discurso deve ser o discurso indireto. E para muitos corretores, o discurso indireto ele só pode ocorrer por meio da terceira pessoa do singular. Então, entende-se, nota-se, caracteriza-se, verifica-se que a sustentabilidade, entende? Faça uso da terceira pessoa do singular. Dickson, eu vou redigir quantos parágrafos para essa banca?
Essa banca, em regra, vai trazer para você uma proposta de tema e uma redação para ser abordada entre 20 e 25 linhas. Ela é diferente, por exemplo, do CESP e do IADES, que trazem lá propostas com até 30 linhas. Aqui você tem entre 20 e 25 linhas. Portanto, solicito que você aborde aí 4 parágrafos na sua prova. Dickson, nestes 4 parágrafos, como que de fato vai se dar a estrutura do texto? Você vai fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. Vai dedicar um parágrafo para a introdução e um parágrafo para a conclusão. Tanto para a introdução quanto para a conclusão, você vai notadamente dedicar 4 ou no máximo 5 linhas para cada um deles. Uma introdução com 4 ou com 5, uma conclusão com 4 ou com 5. Como normalmente essa banca solicita para você, em um dos tópicos, a contextualização, essa contextualização ela já pode ficar na introdução. Você pega a contextualização e coloca já como parágrafo introdutório. Vamos supor que o seu texto verse sobre tráfico de animais no Brasil. Aí você vai contextualizar o leitor. Daí, você inicia a sua introdução já fazendo a contextualização para o leitor acerca do tema. Tráfico de animais representa o comércio ilícito de animais que são retirados dos seus hábitats, e aí você vai literalmente contextualizando, explicando as circunstâncias que envolvem o tema. É importante mencionar que o tráfico de animais representa uma das atividades ilícitas mais lucrativas do mundo. E você vai trazendo informações, claro, cite a fonte, né? De acordo com, cite a fonte lá, quando você trouxer um dado estatístico. Tudo isso vai corroborar para que você apresente uma introdução já contextualizando o tema. Então, este primeiro tópico de contextualização pode ser abordado na introdução. Você dedica 2 parágrafos para o desenvolvimento, abordando os tópicos do desenvolvimento que ela vai solicitar, e um dos últimos tópicos normalmente é o tópico que vai solicitar posicionamento acerca do tema. Você pode ser a favor ou você pode ser contra, e a banca também pode solicitar ainda para você ali soluções, medidas, ações que devem ser tomadas para conter o problema que ela trouxe para você. Agora, vamos dar uma olhada na prática como isso ocorre. Olho na tela. Meus amigos, como vocês podem observar, nós temos aí textos referenciais neste enunciado. Temos o comando da redação aqui, ó, escreva um texto discutindo a questão apresentada por Martim Caparrós. Seu texto deve... Aí ela traz tópicos para você tratar. Como você está observando, nós temos aí 3 tópicos para tratar. Primeiro, contextualizar a problemática apresentada. Você já sabe o que é contextualizar. Depois, destacar os pontos principais da argumentação do autor. Então você tem de ler os textos e destacar aqui, fazer um destaque daquilo que foi de fato mais importante para o autor desse texto. Por fim, você tem assumir um ponto de vista acerca dos desdobramentos desse quadro no comportamento humano, devidamente fundamentado. Então você tem de fundamentar. E depois ele coloca aqui que o texto tem de ter entre 12 e 15 linhas. Meus amigos, como vocês podem observar, na tela nós temos um enunciado da FUNPAR. Temos um texto referencial, o qual é muito importante para o nosso texto. E na sequência eu tenho o comando da redação. Tomando como referência a questão anterior, escreva um texto em que você dialogue com a opinião manifestada por Vitor Nora. Seu texto deve, primeiro, contextualizar o tema, lembra que eu mencionei isso? Depois, definir seu posicionamento em relação a ele. Você tem que se posicionar em relação ao que foi trazido pelo examinador aqui no texto referencial. Dickson, eu vou ser a favor, você contra o que eu vou falar. Você tem de trazer a sua tese, o seu ponto de vista sobre o assunto. Vai depender daquilo que ele colocar para você no texto e do seu ponto de vista também. Na sequência, apresentar as justificativas do seu posicionamento. Você não pode se posicionar sem justificar, sem trazer aqui os motivos, sem motivar aquilo que você alegar. Abordar aspectos que ficaram de fora das considerações de Vitor Nora. Então note que ele pede para você até trazer elementos que não estavam no texto referencial, outras coisas, ok? Bom, temos aqui exemplos de vestibulares, como eu falei para vocês. Você vê na tela um outro exemplo também, cujo tópico inicial pede para você contextualizar, na sequência ele pede para destacar os pontos principais da argumentação do autor e, por fim, assumir um ponto de vista. Dickson, os critérios relativos à correção por parte dessa banca. Pessoal, separei para vocês os critérios, como vocês veem aí na tela, relacionados a correção desta banca. Temos aí o seguinte. Primeiro critério, argumentação lógica. O que é a argumentação lógica?
Isso tem a ver com argumentação coerente, tem a ver com lógica, com sentido. O seu texto deve ter início, meio e fim, ele deve ter lógica. Além disso, domínio da estrutura discursiva do gênero textual proposto no enunciado da questão. Como eu já falei para você, gênero textual é dissertativo argumentativo. Então, o texto dividido em parágrafos, terceira pessoa do singular e toda aquela história. Depois, domínio da língua culta contemporânea. Aí tem a ver com concordância, regência, colocação, além do uso do vocabulário adequado. Marquem vocabulário adequado. Essa banca é uma banca que adora um vocabulário adequado. Professor, é utilizar palavras rebuscadas? Não. Evitar a repetição desnecessária de palavras e, claro, demonstrar que você tem aqui um vocabulário mais vasto. Na sequência, domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como dos sinais da pontuação, mais um elemento relacionado à gramática, uma banca que preza bastante pela gramática. Em seguida, fidelidade ao que propõe a questão, o que requer também domínio de leitura de textos e sirvam de base. Nesse sentido, você vai abordar os tópicos que a banca pediu para você. Então, fidelidade ao que a questão propõe para você, ao que a questão de fato exige de você. Depois temos legibilidade do texto e respeito às normas ortográficas em vigor. Aí aqui tem a ver com escrita adequada, ortografia e a legibilidade da sua letra. Organização global e coerência do texto. O texto tem de ser um todo, né? Isso quer dizer que ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão, início, meio e fim. E o uso adequado de recursos coesivos. Assinalem isso também. Essa banca adora os elementos de coesão. Muito importante. Deixei aí para que você veja que a banca normalmente solicita também entre 20 a 25 linhas para os textos. E claro, coloquei aqui também para você, como você vê na tela, um espelho de correção que é utilizado pela banca como padrão, para que você veja como normalmente a banca traz aí os padrões de resposta. Vale lembrar que a banca Funpar costuma trazer textos valendo entre 20 e 30 pontos. É isso.